Bom dia, gente, aqui é a Izzy para mais um vlog de plantão. Aparecendo desse jeito, gente, eu vou explicar o motivo. Todas as vezes eu já estava indo pronta, arrumada, maquiada. Só que a cidade é 40 minutos daqui, né, onde eu vou acompanhar plantão dessas últimas vezes. E eu tinha que acordar muito cedo, porque eu tenho que sair daqui 6h30 no máximo pra estar lá às 7 horas pro plantão, né. E aí, o que acontecia? Eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, eu tava ficando muito cansada, porque acordando muito cedo. Então eu estou levando a minha bolsinha com tudo que eu preciso e vou me arrumar no carro, porque funciona. E aí eu economizo tempo até lá, né, vou fazer alguma coisa até lá e pelo menos consigo dormir um pouco mais, né, o que importa. Dessa vez o plantão vai ser de 48 horas, serão 2 dias seguidos. Então hoje é quinta-feira e eu vou sair de lá no sábado às 7 da manhã. Dessa vez não vai ter cirurgia, mas vai ter atendimento no pronto-socorro, então pode ser que apareça coisas legais durante essas 48 horas. Aqui já tá a minha bolsa com coberta, minhas 2 bolsinhas, jaleco, o pijama cirúrgico, tá tudo aqui já, esteto. E eu vou levar também uma outra mochila com o computador livre pra estudar, porque lá, quando dá a tarde, geralmente é bem tranquilo. Depois do almoço, até umas 4 horas da tarde, não costuma ter muito paciente. Então vamos pra mais um plantão. Gente, chegamos, já troquei de roupa, né, coloquei o pijaminha e tem paciente lá fora pra atender, então vou correr pra lá que o doutor já tá lá, vem só trocar. 8h30, 4 pacientes atendidos, foram 2 gestantes de 39 semanas em um dia, as duas. Uma foi interessante o caso, porque ela tem pressão alta, ela teve pressão alta desde o comecinho da gestação, pressão tipo 18/10, então a gente já fica mais preocupado que a chance de ter eclâmpsia, né, de convulsionar, é muito grande nesse caso. Aí foi solicitado alguns exames e ela tá aqui aguardando em observação. A outra gestante foi mais interessante ainda, porque desde criança ela nasceu com um caroço nas costas, que ela não sabe explicar, tipo, ela mora na fazenda, então tem um nível de entendimento baixo, né, então ela não sabe explicar direito o que é, mas ela tem esse caroço bem grande nas costas, bem na região lombar, e ela não consegue ter controle da bexiga, ela precisa usar fralda porque ela não consegue controlar o xixi. E eu fiquei muito intrigada com esse caso, querendo entender, né, aí eu pedi um ultrassom pra fazer depois e acompanhar no postinho pra ver o que é aquele caroço, né, e no caso tirar. Eu fiquei muito curiosa com esse caso, de verdade. A outra paciente é uma paciente que ela tava com um caroço na axila e já tem mais de 6 meses que ela falou que começou no ano passado. Parece ser linfonodo mesmo que tá inchado, mas a gente não pode afirmar, então pedi um ultrassom pra ela também pra ver essa questão. E essa última paciente, ela tava com um abscesso aqui no pescoço, né, um caroço de pus, realmente. Aí a gente foi lá pra salinha de procedimento e fez a drenagem, né, cortou e abriu pra sair todo aquele pus e passou a medicação pra ela tomar em casa. Eu estou morrendo de fome, vou ver se eu acho alguma coisa ali no refeitório pra comer, porque eu não tomei café da manhã em casa hoje. Agora são 11 horas, eu tô aqui no repouso. Dessa vez eu trouxe livros e computador, então tô fazendo um resumo sobre infecções sexualmente transmissíveis, que é um resumo que eu já devia ter feito há muito tempo. Já estudei esse assunto, eu só fiquei faltando fazer o resumo, porque assim, é um assunto muito extenso, tava com preguiça de fazer, mas tô fazendo aqui agora. Eu vim pro repouso logo depois que eu falei com vocês, comecei a fazer o resumo, aí depois tinha que ir alguns pacientes que tinham ficado de ontem ainda internados, que tinham que fazer a prescrição, né, então a gente foi avaliar esses pacientes e fazer as prescrições, e aí chegaram os pacientes das cirurgias da semana passada pra gente olhar, os 2 das cirurgias de hérnia inguinal que foram feitas. A gente avaliou, tá tudo ok, os pontos estão certinhos, daqui uma semana tira os pontos, já liberou pra casa. E tiveram também outros 2 pacientes pra atender. Uma era uma cuidadora de idosos, que ela foi levantar a idosa e aí acabou forçando um pouco o antebraço dela. Onde eu estava, a paciente que é cuidadora de idosa foi levantar a idosa e acabou machucando o braço. E a outra, ela tem uma dor de coluna crônica por conta do trabalho dela, que ela fica numa posição com a coluna torta e aí ela tem recorrente essas crises de dor, né, e aí tomou medicação pra dor. Agora acabaram de avisar, chamar pro almoço, né, então eu vou correndo almoçar e depois eu vou continuar terminando meu resumo. Gente, se eu contar pra vocês a cagada que eu fiz na hora do almoço, vocês não acreditam. Tinha peixe pra comer, peixe frito, e eu gosto de peixe frito, só que eu não tenho muita paciência pra ficar tirando espinho, né? E aí, tava comendo pleno, quando do nada eu sinto o espinho entrando bem na minha gengiva. Fingi plenitude, né? Fingi que nada aconteceu, segui lá comendo, cada mastigada que eu dava eu senti o espinho entrando mais. Terminei de comer, levantei como se nada tivesse acontecido e vim aqui tirar o espinho de dentro da minha gengiva, gente, sangrou tanto.
Enfim, lição do dia. Olha enquanto vocês estiverem comendo peixe. 15 para 6 da tarde, eu anotei aqui tudo que a gente já teve pra lembrar de falar pra vocês. E inclusive o doutor falou pra eu falar sobre isso, sobre saúde bucal, gente. A gente atendeu uma paciente que ela tava com um abscesso no pescoço. E a primeira coisa que ele perguntou é se ela tinha alguma cárie, alguma infecção dentária. E ela falou que tinha uma obturação dela que tinha caído e aí tava o buraco aberto. E é muito sério, saúde bucal as pessoas não levam tanto a sério, mas na verdade é uma coisa muito importante que é uma porta de entrada para infecção e pode inclusive dar endocardite, que é uma infecção no coração, então é muito sério, cuidem da saúde bucal de vocês. A gente atendeu também um bebezinho de 1 mês de vida, que a mãe queixa que ele não para de chorar, e é provavelmente cólica mesmo, aí a gente orientou a questão de fazer massagem, aquecer a fraldinha com ferro e fazer massagem, e também a alimentação da mãe, às vezes toma muito café, fuma, e aí isso acaba causando cólicas no bebê. A Tati foi bem tranquila por aqui, o caso mais legal que teve foi um senhor que ele estava trabalhando na fazenda, laçando um boi, e aí o laço prendeu no dedo dele e aí esfolou e arrancou tipo metade da parte muscular aqui da falange distal do dedo indicador da mão direita. Então foi o caso mais diferente que teve, mas não tinha muito o que fazer, não teve fratura, realmente só perdeu aquela parte muscular, ia ficar fazendo curativo, tomar antibiótico em casa e aguardar fechar sozinho, né? Não tinha como suturar porque não tinha tecido para suturar. Depois do almoço eu acabei dormindo e aconteceu uma coisa bem interessante que eu não tinha visto esse protocolo acontecer ainda, que foi um paciente com suspeita de Covid. No final de semana a paciente teve contato numa ilha, aqui no Tocantins tem praia de rio, é bastante comum ter ilha, o pessoal se reunir. Infelizmente na quarentena o pessoal tá aproveitando para fazer festa nessas ilhas particulares. E aí ela começou no começo da semana a ter tosse e febre. E aí foi avisado, né, o sistema de vigilância epidemiológica, e aí foi marcado para ela vir 2h30 da tarde aqui para colher. E tem toda uma preparação da equipe, quem que vai ter contato com ela, questão de EPI, né, colocar aquela capa protetora de face, colocar máscara, o aventalzinho descartável. E aí quem foi só o doutor, eu não fui, obviamente, eu sou estudante, eu tenho que ficar longe desses riscos, né, ainda mais porque eu tô vindo aqui como um estágio extra, e aí imagina se eu ficar doente, né, o tamanho de encrenca que isso vai dar. Então foi ele que atendeu. Assim, as pessoas que a paciente teve contato, não tem ninguém com caso confirmado, mas como ela teve sintomas depois de ter contato com pessoas de fora, né, então a suspeita é grande. Mas foi muito interessante ver esse protocolo, aí depois me mostraram que a ficha que tem que preencher para coletar o swab por conta dos dias de doença, né, de sintomas, não dá para fazer o teste rápido, porque daria fora do tempo que o teste rápido dá a leitura. Então vai ter que ser o teste de swab mesmo. Aí me mostrou lá a ficha que tem que preencher, que ela tem que assinar, com todas as recomendações de isolamento, de higienização, cuidados que ela tem que ter com os utensílios que ela usar. E aí aguardar os resultados agora, que são a média de 7 dias para sair. Todos os lugares que ela passou foram higienizados depois, né? Óbvio que a gente sabe que o vírus fica no ambiente por até 3 horas, mas tomando assim o máximo de precaução possível, e eu nem passei perto, que é pra não ter risco. Gente, eu queria dizer que eu sou muito apaixonada pela equipe daqui, sabe? Às vezes a gente, por ser estudante, sofre um certo, não é bem um preconceito, mas a gente não é muito bem tratado, né? E aqui não, aqui todo mundo, desde o pessoal da limpeza até a equipe de enfermagem, todo mundo me trata com muito carinho, muita educação, e eu, tipo, me sinto muito bem com isso, sabe? Eu amo vir pra cá por conta disso, eu aprendo muito nos plantões, e, gente, sério, é tudo muito, não sei explicar, eu sei que, tipo, desde a cozinha, sabe, o cuidado, teve rosca na hora do lanche, eu me sinto, assim, muito bem aqui, eu amo esse lugar, eu acho que quando eu me formar é um dos lugares que eu quero muito vir trabalhar. Ainda não consegui terminar o resumo de sífilis, né, que é onde eu tô em infecções sexualmente transmissíveis, porque é gigantesco e eu confesso que é um assunto meio chato. E agora eu vou lá fora porque chegou uma gestante pra atender, eu vim aqui só atualizar vocês. Bom dia! As primeiras 24 horas de plantão vencidas com sucesso. Hoje já é sexta-feira, agora já são quase 9 horas da manhã. Eu tô até com a marca da máscara aqui, que acabei de tirar. A gente acordou, era umas 8 horas, a noite foi super tranquila, não teve nada. E aí a gente acordou, tinha um paciente pra atender, que ele bebeu ontem, e aí hoje tava com dor de estômago, vomitou a noite inteira, e a gente fez a prescrição, né, passou medicação pra dor no estômago e pra ele parar de vomitar. E aí tem 2 pacientes que estão internados aqui, já tem quase tem uma que tá aqui há 3 dias e tem outra que tá aqui há mais de 10 dias. O que tá aqui há 10 dias, ele teve meningite bacteriana, aí tem que completar 14 dias de antibiótico, né, então foi só atualizar a prescrição dele, do dia do antibiótico, passar a visita, ver se ele não tinha nenhuma queixa, ele tá ótimo, inclusive super simpático, maravilhoso.
maravilhoso. Amo pacientes bonitinhos assim, gente, que tipo recebe a gente com alegria, sabe? A outra paciente, ela tá com infecção no rim, né, pielonefrite. Então por isso que ela tá também tomando antibiótico aqui. Aí eu fiz as prescrições dela, né? Eu gosto de fazer, doutor só checa, veio testar certinho, carimba. Eu gosto de fazer porque eu aprendo, assim, tem toda uma ordem na prescrição, a dieta, a hidratação, né? O tipo de soro que vai colocar, a quantidade, as medicações e a atualização de como o paciente estava, né? Exame físico e tudo mais. E agora é aguardar os próximos pacientes. Já tomei café e por enquanto tá tranquilo. 10h40, hoje aqui tá muito legal. A gente atendeu um senhor de uns 70 anos, que ele estava com um monte de bolhas seguindo assim, vinha pela barriga e subia até as costas, né, que a gente fala que segue o dermátomo, né, que é onde passa o nervo, a referência da área da pele que é aquele nervo inervo. E aí é herpes zoster, né, as bolinhas vesículas com conteúdo de água dentro, né, sobre a base bem vermelha. Então herpes zoster já tive aqui no braço, dói pra caramba, é a reativação do vírus da catapora. Teve um paciente com corpo estranho no olho, ele tava cortando, sabe aquelas serras que soltam faísca? E aí entrou no olho dele um fiapo eu não lembro se era madeira ou o que ele falou que era. E aí eu nunca tinha visto tirar. Você pega, pinga colírio anestésico e aí pega uma agulha e vai tirando isso. Foi muito louco, deu um pouco de agonia, uma agulha no olho do cara, deu um pouco, mas foi muito legal de assistir. Teve uma paciente que ela já tinha 7 anos e ela tinha a língua presa, sabe? O freio da língua. Normalmente quando nasce com esse freio da língua, né, que a gente fala que a língua presa, antes de sair da maternidade, um dentista já vai e faz o pique, corta pra evitar, né, que a criança cresça com a língua presa. Só que nesse caso a gente não sabe dizer, às vezes nasceu em cidade muito pequena, onde não tinha esse suporte, e aí ela tem 7 anos e ainda tem a língua presa. A gente ia fazer, né, o cortezinho, só que ela não deixou, ela chorou pra caramba, fez escândalo, não deixou, e aí ficou marcado pra semana que vem, que aí ela vem, aí dá uma sedada nela pra ela ficar mais tranquila, e aí a gente consegue fazer isso. Tiveram 2 gestantes também, que na verdade ainda tem que confirmar a gravidez, porque as duas estão há mais de, uma há mais de 2 meses e a outra há mais de 3 meses sem ter menstruação, só que uma só fez teste de farmácia, a outra nem teste de farmácia fez, e as duas tinham relatado sangramento. Então foi pedido o beta-HCG e o ultrassom para que estava com mais de 3 meses. A outra tá aguardando só o beta-HCG. E agora chegou uma paciente com dor nas costas, ardência urinar, diarreia e vômito. Aparecendo novamente às 6 da tarde, mas gente, aconteceu muita coisa já, atendemos muitos pacientes, eu anotei todos aqui. A última vez que eu falei com vocês foi antes do almoço. Antes do almoço, depois daquela hora, não atendemos mais ninguém, aí almoçamos e depois do almoço teve bastante coisa. A gente atendeu logo depois do almoço uma gestante com 40 semanas e 4 dias, nenhum sinal de trabalho de parto. Aí ela tinha almoçado, então não dava pra fazer a cesárea logo de imediato, né, porque a gente tem que esperar um jejum por conta da questão do anestésico, pode ser que o paciente vomite, então se ele tiver comido é pior ainda, então a gente pede jejum na cirurgia, quando é eletiva, né, quando a gente tá marcando. Então a gente vai fazer a cesárea dela daqui 1 hora, às 7 da noite. Teve um paciente com lombalgia, né, ele pegou peso ontem e aí hoje acordou com as dor nas costas. Uma criança de quase 2 aninhos que ela tava com o nariz escorrendo, febre, mas a ausculta pulmonar tava limpa, a gargantinha também tava limpa, então é um quadro de infecção de via aérea mesmo, viral, não tinha muito o que fazer. Só orientações, hidratação, limpar o nariz com um soro, né, lavar o narizinho com soro e dipirona para febre. A gente também atendeu uma idosa de 92 anos e ela tava bem ruinzinha, assim, fraca, falando que não tava comendo, né, os familiares falando que ela não tava comendo, com a cara bem desidratada mesmo. Aí ela foi internada para ficar em observação, solicitado alguns exames e assim, gente, idoso quando chega assim, geralmente é algum tipo de infecção, então você pode procurar ou pneumonia ou infecção urinária, que são os mais clássicos. E aí a gente solicitou os exames e agora no final da tarde saiu, ela tá com infecção urinária, né? Aí ela tomou um soro com umas vitaminas, já estava bem melhor agora no final da tarde, e aí vai pra casa com um antibiótico. O idoso geralmente não segue o caso clínico clássico de livro, sabe? Igual a infecção urinária, com dor pra fazer xixi, com a dor nas costas que vem pra frente. Então eles costumam ter um quadro um pouco diferente, atípico, que a gente fala. Então a gente tem que ficar de olho pros sinais de idoso. Quando o idoso tem febre, geralmente a infecção já tá muito forte. Atendemos também uma paciente de 50 anos com quadro de infecção urinária, né? Ela tinha dor para fazer xixi, tinha dor nas costas. Essa sim era o quadro clássico de infecção urinária. Foi passado antibiótico para ela tomar em casa. Atendemos outra paciente com dor nas costas. Essa ela tem uma história de ter 6 hérnias de disco na coluna e aí direto ela tem crise e aí vem tomar medicação e toma medicação em casa também para dor. Infelizmente nesse caso, gente, a fisioterapia é o que mais vai ajudar, mas nem todo paciente tem condição e a fila do SUS é gigante
gigantesca para fisioterapeuta. E eu nem sei se nessa cidade aqui tem, porque é uma cidade pequena. Chegou um paciente também com muita dor lombar, que vinha assim pro abdômen, né? Ela irradiava para abdômen. E a primeira coisa que eu pensei foi pedra no rim, né? Litíase renal. Só que ele falou que não tinha dor para fazer xixi, nem nada do tipo. Só que ele falou que a dor tinha começado só há 20 minutos e que ele já teve isso antes e que as pessoas também pensaram, né? Os médicos também pensaram que era pedra no rim, mas ele nunca chegou a fazer ultrassom para olhar. Aí foi medicado para dor e solicitado ultrassom para ele fazer, né? E mostrar no posto de saúde. Veio encaminhado do posto de saúde uma paciente idosa também, que mora na fazenda. Ela tava com um quadro de erisipela, que é uma infecção de pele, só que o dela já estava bem feio. Pelo que ela contou, ela machucou a perna num arame na fazenda, e aí essa ferida ficou, não cicatrizou, né? E aí tá bem feia, tem uma área lá que vai precisar tirar o tecido morto para melhorar, né, o processo de cicatrização. E aí ela ficou internada para tomar um antibiótico mais forte na veia, porque o que ela tomou em casa não foi suficiente para resolver a infecção. E agora, por último, o último paciente que a gente atendeu era um homem de 40 e poucos anos, que ele tá com suspeita de dengue. Desde segunda-feira ele começou com dor no corpo, dor nas articulações, febre, e aí foi solicitado o hemograma e o exame de dengue. Então, 7 horas vai ter a cesárea e eu volto para contar como é que foi. Gente, já estou em casa pós-plantão, agora é 10h30 de sábado. Ontem, aquela hora que eu consegui gravar uma ceninha na cirurgia, né, que eu pedi permissão pro cirurgião pra colocar a câmera voltada pra onde eu ia montar a mesa, só pra vocês terem uma ideia mais ou menos dos bastidores da cirurgia, sem mostrar, óbvio, nada do paciente. A minha câmera descarregou e aí eu fiquei sem jeito de contar como é que foi a cesárea e o que aconteceu depois. Então, a cesárea foi tranquila, entre aspas, porque durante, quando a gente abriu, começou a sangrar bastante. A gente percebeu que ela tinha uma placenta prévia. A placenta dela, que normalmente se insere mais em cima, ficou bem embaixo. Por isso que o bebê não estava descendo, né? E com 40 semanas ela ainda não tinha iniciado o trabalho de parto. Não tinha como o bebê descer, a placenta tava na frente de onde ele tinha que passar. E aí, por isso que sangrou mais, mas assim, tudo controlado na cirurgia, tranquila, a paciente saiu bem. Mas foi um caso diferente porque a placenta era prévia. E inclusive lá no Instagram eu postei a foto da placenta, a famosa árvore da vida, né? Que quando você vira a placenta, ela fica, os vasos descem assim pro cordão umbilical, fica realmente parecendo uma árvore. A cirurgia acaba demorando um pouco, né? Igual eu falei pra vocês que ia começar às 7, mas a gente foi pro centro cirúrgico às 7, até que arruma a sala, organiza os pacientes, faz as medicações pré-operatórias, faz anestesia, monta a mesa, até que realmente faz tudo. A cirurgia mesmo foi começar às 8 horas, e aí fez o parto, né, neném nasceu, tudo tranquilo, nasceu grande, gente, com 51 centímetros e 3,4 kg, um meninão. E até depois terminar de fechar, a gente saiu, era 9 e pouquinho lá de dentro da sala, né, fazer as prescrições, deixar tudo das medicações do pós-operatório também. Nessa cirurgia eu pude fechar a pele, na verdade o doutor até perguntou se eu não queria fechar a panorose subcutâneo, mas eu preferi deixar ele fazer pra ser mais rápido, porque eu ia demorar pra fechar a pele, porque ele pediu ponto intradérmico, que é aquele que fica só o fiozinho assim por dentro, você não vê e fica perfeito, que é o ponto usado em cesárea. E como eu não tenho muita mão desse tipo de ponto, porque só faz em cesárea, a minha maior experiência é na cirurgia geral, eu sabia que eu ia demorar, mas até que não demorou tanto, porque ele ficou lá me ajudando a fazer, e ficou muito bonito o resultado final. Depois da cesárea não tinha nenhum paciente pra ser atendido, não apareceu ninguém durante a madrugada. Aí eu voltei pro repouso, né, tomei um banho, daquele jeito, porque o repouso, assim, tem banheiro, mas não é igual você tá em casa, porque a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa, a gente foi tomar um banho, lavar o cabelo, que, nossa, faz uma diferença. E voltando. Aí eu dormi, consegui dormir bem à noite, acordei 6h20 mais ou menos, pra poder passar a visita em todos os pacientes, né, a gente passou visita, fez prescrições, tava tudo ok, e aí a gente voltou, quando deu 7 horas, né, fim do plantão, voltou aqui pra minha cidade. Então esse foi o vlog do meu primeiro plantão de 48 horas. É óbvio que, assim, só 48 horas de plantão, tipo, 36 horas, 12 horas, não diz muita coisa. Depende muito do serviço que você tá tocando. Igual na UPA, um plantão de 24 horas, eu já fico muito cansada, porque você não dorme à noite, chega paciente o tempo todo, você não consegue ficar
ficar no repouso durante o dia. E ali naquele hospital não, é bem mais tranquilo o movimento, você consegue dormir depois do almoço até na maioria das vezes, então é bem mais tranquilo. Eu não tô me sentindo cansada, apesar, tipo, eu fiz 48 horas dentro do hospital, mas assim, eu tô tranquila. Então depende muito do serviço que você tá, igual 48 horas na UPA, eu imagino que você saia moído. Então foi isso, eu quero agradecer você por ter assistido até aqui, muito obrigada. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação. Deixe um like nesse vídeo pra me ajudar, gente. A formatura está chegando no sentido de começar a pagar e aí tá difícil. Me siga lá no Instagram pra acompanhar as minhas postagens mais do dia a dia, realmente, um pouco mais ao vivo pra vocês. A gente se vê no próximo plantão. Tchau!